Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tô sumido, né, gente? Tô sumido, tô devendo aqui aparecer nos stories. Muita correria, gente. Mas eu vou voltar. Tem os vídeos da palavra para fazer. Tem o resumo, né, do livro que eu estava lendo. Dei uma pausa. Não tô treinando, gente. Fiquei meio gripado, meio ruim, uma dor no corpo. Mas, graças a Deus, estou melhor. E você, tá bem? Quando você orar, apresenta eu nas suas orações. Entendeu? Para Deus me dar saúde, inspiração ou expiração. Qual que é que tá certo, né? Inspiração ou expiração? Fiquei com a dúvida agora, hein? Mas enfim, gente. É isso aí, mano. Cuidando da vida, cuidando da família, cuidando da saúde. Você viu aí que eu fiz uma cerimônia de um casamento? Deus, ele abre as portas, abre caminhos na nossa vida que, vou falar pra você, toma cuidado com o que você deseja, porque aquilo que você deseja, Deus prepara. Eu vinha conversando com a minha esposa sobre isso, gente, que eu queria celebrar casamentos. Eu tenho prazer nas famílias, sabe? Na edificação de família, de pessoas viver a palavra de Deus, sabe? Depois que eu... Assim, minha mãe e meu pai se separaram, né? Eu acho que eu tinha uns 11 anos. E eu sei a falta de ter uma família junto, sabe? E eu sofri muito a minha infância com isso. Caraca, eu vim falar só dar um boa noite. E agora Deus pôs no meu coração isso. Eu vou deixar fluir aqui, tá, gente? Talvez faça sentido pra vocês. E glória a Deus, isso aqui não foi premeditado, tá? Se você precisava de uma confirmação, de uma resposta de Deus, vamos lá. Eu sofria muito com a separação dos meus pais. E meu pai, eu sempre fui apegado a ele. Desde 1 ano de idade, segundo ele conta, ele me levava pra quadra de futebol que ele jogava, sabe? Sempre, minha infância toda, eu era bem próximo a ele. Ele frequentava bares e eu tava lá. Enfim, todo lugar que meu pai ia, era mais esse ambiente que ele frequentava. Futebol com os amigos dele de domingo, ou às vezes de dia de semana, ou bar. E lá eu tava com o filho dos amigos dele, os amigos dele também até hoje. Eu tenho muito respeito, sabe? Sempre também me trataram bem. Mas enfim, meu pai, nós éramos muito apegados. E quando meu pai e minha mãe se separaram, eu senti muito, gente. Senti muita falta dele. Eu tinha 11 anos, imagina. Até os 11 anos, meu pai presente. Depois, eu via ele só de final de semana, porque ele sempre trabalhava, né? Ou ficava, às vezes, semanas, até meses sem se ver. E, cara, eu sofri muito com isso. Talvez você passou por isso. Ou talvez você teve um pai dentro de casa e também não teve conexão. Eu percebo que a galera dos anos 80, 90, 2000, agora tá pior ainda. As famílias sempre se separam, sempre tem um divórcio, sempre acontece alguma coisa que as famílias não são unidas. E Deus colocou isso no meu coração, de lutar pela minha família. E
E conhecendo a palavra, Deus tem prazer na família e Ele não tem prazer no divórcio, na separação. Por quê? Quem sofre, além do cônjuge, né? Da separação um do outro, que sempre tem um sentimento, os filhos é as pessoas que pagam caro com isso, gente. A gente carrega esse trauma pro resto da vida, pela falta de um pai, de uma mãe, de um amparo familiar. E aí essa pessoa, às vezes, casa com alguém, vai dar errado, porque não teve um amparo de família. E aí a sociedade, estamos nessa loucura. E talvez você passe por esse problema. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Senti aqui mesmo de tocar nesse assunto. Para falar de celebração, né? Que eu lembrei aqui. E eu até procurei para fazer um curso sobre isso. E aí foi interessante que esse amigo, esse irmão da igreja que eu fui lá fazer essa cerimônia, né? Que ele me convidou. Eu que dei a ideia para ele. Eu falei, cara, faz uma celebração, contrata um cara que faz a celebração, é mó bonito e tal. Porque normalmente na igreja a galera só casa no cartório, né? E não tem às vezes uma celebração. E eu falei pra ele, contrata alguém, vai ser mó bonito. E aí, depois ele veio com um convite, falando pra mim, porque eu falei pra ele que eu queria fazer um curso disso, né? Eu ia procurar onde fazer. Até te peço a recomendação, se você conhece algum lugar que dá curso sobre isso. Eu quero fazer, quero conhecer. E ele falou, cara, irmão, vai lá, eu quero que você celebre esse casamento, que você fale lá. Falei, meu irmão, não sei fazer isso aí não, mas Deus abençoou, foi tudo bonito. Deus me deu esse privilégio de celebrar o casamento deles lá. Estava junto com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com amigos, irmãos da igreja. Estava entre amigos, né? E foi muito bom, gente, de ver eles prometendo, falando ali, se comprometendo com o futuro da família deles. E que Deus abençoe eles, para que tudo vá bem, né, gente? E eu oro também pela sua vida, pela sua família, para que você venha se encher da palavra, de sabedoria, de temor, para que você faça a sua família dar certo, porque Deus tem prazer na família. Deus vai te dar sabedoria e entendimento, mas quem vai ter que conviver com esse seu esposo ou com a sua esposa é você, cara. Então você tem que se esforçar para dar certo. E se você tem filhos, você tem que se esforçar muito mais, porque essa criança, esse jovem ou esse adulto, esse cidadão brasileiro ou de qual for a nação que você estiver assistindo, ele precisa de pais e mães fortes. Ele precisa de uma família que ampare ele, que cuida ele, que ensine o caminho do Senhor para ele, que mostre o que é honesto, o que é certo, o que é bom, o que é piedoso. E tudo isso depende de nós pais. Por isso que nós temos que se apegar naquilo que é bom. E quem é bom? Nós não somos bons, Deus é bom. Então, eu tenho, gente, acho que aquilo que eu mais sofri, que foi a separação dos meus pais, eu acho que eu tenho um cuidado, sabe, para preservar a minha família e preservar o meu filho, ou os meus filhos que virão, né? Não sei como vai ser, que Deus vai preparar, mas... E poder também dar conselhos para os meus amigos, para você que me segue aqui também, para te dizer que vale a pena você lutar pelo seu casamento, vale a pena você lutar pela sua família, fazer dar certo, porque nos anos que nós vivemos, nessa geração, a família está sendo muito combatida por algo espiritual, algo da maldade, e você não pode deixar sua família ser destruída. Você tem que lutar para edificar sua casa. E aquele que edifica sua casa na rocha, que é Cristo, essa casa pode vir ventos, tempestade, chuva, e essa casa não cai. Porque aqueles que ouvem a palavra e praticam são como
aqueles que edificaram a casa na rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não praticam é como aquele que edificou a casa na areia. E vem os ventos, a tempestade e a chuva, e a casa cai, porque está edificado na areia. E essa parábola que Jesus falou não é sobre construção de rocha ou de areia. É sobre aqueles que ouvem a palavra e praticam, ou aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Quem é você? Você é o que ouve e não pratica? Sua casa vai cair. Mas se você é o que ouve e pratica e edifica na rocha, que é Cristo, sua casa não vai cair. Então depende de você, depende de mim, para fazer dar certo. Construir uma família, construir algo, não é fácil. Destruir é muito mais fácil. Mas que você possa ir pelo caminho duradouro, do caminho da união, no caminho da construção de um legado, de uma família. Porque quando você tiver velhinhos, quando você estiver lá com seus anos, você vai ter um povo que vai te honrar, um povo que vai te reconhecer, que vai dar glórias a Deus, porque você lutou. E você vai poder falar como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E aí, filho, você vai chegar lá na glória e dizer para Deus: olha aqui, ó, os talentos que você me deu, o povo que você me deu, a família que você me deu, tá aqui, ó, todos comigo. Ensinei todos aqui o caminho da salvação, da sua palavra. Os que não quiseram seguir, foi eles que não quiseram, mas eu ensinei. Mas eu vou parar por aqui, gente. Aí, ó, fico sem falar. Aí dá isso, ó, faz um monte de stories. Por isso que eu tenho que falar aos poucos aqui, ó. Porque a palavra fala o quê? Que fluirão rios de água viva de dentro de você, do seu interior. Se você, tá escrito assim, ó, se você crê em Deus, como diz as escrituras, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Aí é assim, você começa a falar das coisas boas de Deus, vai surgindo. Mas eu vou parar por aqui, porque eu estava falando sobre aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, Deus prepara. Eu tive esse pensamento, tive esse desejo de fazer um curso, de celebrar, e antes do curso, Deus me preparou essa surpresa e cumpriu o desejo do meu coração. E glória a Deus. E aí eu vou parar por aqui, gente, que eu vou para casa, terminei o último cliente aqui agora. Deus abençoou, né? Graças a Deus. E tem alguns horários ainda, tá? Para amanhã, para sexta, para sábado. E é isso, gente. É cuidar da vida, dar glória a Deus e viver cada dia nos breves dias que nós temos aqui, porque a vida é um vapor, passa breve. Ontem eu estava sofrendo com 11 anos, que meu pai foi embora, que se separou da minha mãe, né? E teve essa separação e eu sofria. Hoje eu tô com 33, Deus me preparou uma família, um filho para me cuidar, para tudo aquilo que meu pai me deu de bom, eu potencializar na vida do meu filho, fazer de bom, e aquilo que faltou do meu pai fazer, eu poder fazer na vida do meu filho. Por quê? Eu dou glória a Deus, porque a palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, certo? E eu dou glória a Deus que eu passei por isso. Foi ruim pra caramba, muito, e não gostaria de passar de novo, e não recomendo você ou algum familiar seu passar isso, a dor da separação. Mas hoje, com maturidade, com o tempo que passou, superei isso, graças a Deus. Hoje eu sei ofertar para o meu filho aquilo que eu recebi e também aquilo que eu não recebi. E saber que o que fazer, de tanto de bom quanto de ruim, porque eu sei os dois lados. Então, os problemas, as provas, as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer e nos mostrar a rota, o caminho que devemos seguir.
E qual é esse caminho? É você fazer para os outros aquilo de bom, aquilo que foi ruim para você, não faça para os outros, não retribui para os outros, não faça alguém passar a mesma dor que você passou, mas que você possa facilitar a vida daqueles que passarem na sua vida, seja da sua esposa, do seu esposo, do seu parente, do seu amigo, do seu cliente. Não deixe essa pessoa passar a dor que você já passou, cara. Se você fizer isso, tem aí uma frase que a galera fala, né? Na minha vez ninguém me avisou. Tipo, querendo que a pessoa passe alguma dificuldade porque você passou, então tem essa frase, não tem essa frase? Ah, na minha vez ninguém me contou. Pelo contrário, pelo amor de Deus, alerte as pessoas. Nesse caso, eu nunca divorciei, mas eu vi o que um divórcio faz na vida de uma família e de um filho que ficou desamparado, que foi o meu caso. Eu sei o que eu senti quando eu era criança, a falta de um pai presente. Ainda que meu pai procurava ser presente, sempre cumpriu com a sua obrigação, mas não era a mesma coisa. Então eu vou lutar pela minha família, que Deus me dê sabedoria e entendimento, não só para mim, mas para minha esposa, porque um casamento depende dos dois, né? Não adianta um só fazer uma parte e carregar um fardo sozinho, jugo desigual, que Jesus dizia, né? Mas que, viu, minha esposa, minha caríssima esposa que está assistindo esses stories, vamos lutar para nossa família, tá certo? Para que o nosso filho ou os nossos filhos dê certo. Tá bom, gente? Então vou parar por aqui, senão já foi muito stories. Se você tava pensando em se separar ou desistir, largar sua família, seus filhos, lembra de uma coisa: Deus te entregou um reinado, Deus te entregou príncipes e princesas, Deus te entregou um rei ou uma rainha. Então, não largue o seu reinado por nada, beleza? Honre aquilo que Deus entregou na sua mão. Nós não escolhemos a família que nós viemos, nós só nascemos. Mas, se você casou, se você se juntou com uma pessoa, você escolheu essa pessoa. Faz dar certo isso, filho. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Tô orando por você, ore por mim também.